Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E que a palavra que Deus trouxe para nós, para a nossa meditação, ela faça diferença na sua vida e na minha vida também. Amém. Todos os dias eu tenho um propósito de tirar aquele momento para ler a palavra de Deus com meu esposo. E raríssimo dia que nós não fazemos essa leitura. E ela é muito importante, essa leitura. Ela tem nos edificado muito. Ela tem preenchido a nossa vida. E o Senhor sempre, todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, mesmo, claro, que você conheça aquela passagem da Bíblia, mas todas as vezes tem um acréscimo, tem uma informação a mais naquela passagem, que outra vez você leu e passou desapercebido aquele pensamento, aquilo que Deus queria ministrar no seu coração, na sua vida. E eu achei muito interessante o momento em que se fala que Miriam, a irmã de Moisés e de Arão, quando eles conseguiram se libertar do cativeiro do Egito, e olhe que eles tiveram que passar por um mar aberto por Deus. Eles tiveram que passar pelo sobrenatural de Deus. E quando eles chegaram na margem do outro lado, eles viram o exército de Faraó, do Egito, o exército enorme, vindo com toda fúria para escravizá-los novamente. E Miriam, como todos eles ali viram, o mar, ele voltou a se fechar. E ali ele engoliu o exército do Faraó. O exército que vinha com muita fúria escravizá-los. Eles viram o livramento de Deus. E Miriam, quando ela viu o livramento, quando ela viu que não havia mais escravidão para eles, porque o exército havia naufragado ali, havia sucumbido, havia sido engolido pelas águas. E ela sentiu um forte desejo de agradecer a Deus. Uma alegria que a fez cantar, dançar na presença de Deus. Então existe o dançar, o cantar na presença de Deus. É uma alegria que ela vai muito além das falsas alegrias do mundo. Essa festa que houve recentemente, o Carnaval. Nós estamos em fevereiro. Hoje já é o dia 17 de fevereiro, porque já passamos da meia-noite. Eu comecei o estudo ontem. E essa palavra, ela veio me trazer uma lembrança de que nós devemos agradecer a Deus pelos livramentos que Ele tem nos concedido. Quantos livramentos neste mundo tenebroso
em tempos difíceis que nós estamos vivendo. Muito difíceis. Israel está em guerra. E é uma guerra injusta. Israel foi vítima de terroristas e está sendo tratada como uma nação que está guerreando contra outra nação, quando não está acontecendo isso. Israel está se defendendo dos terroristas que só querem uma coisa: destruir o povo de Deus. Israel está sofrendo ataques. Que Deus chegue no socorro de Israel, como sempre chegou. Porque esse povo que conseguiu ser liberto do cativeiro do Egito, esse povo viu a grandeza de Deus quando ele abriu o mar. E Miriam não se conteve. Ela sentiu uma alegria tão grande pelo livramento que ela cantou para o Senhor. E essa alegria e essa gratidão e a presença do Senhor que ela foi tomada, ela transbordou. E as outras mulheres também pegaram seus tamborins e ficaram dançando, agradecendo a Deus. Mas é uma dança diferente desta dança do mundo. A dança do mundo chama para a carnalidade, para o afastamento de Deus. Enquanto que essa dança de Miriam, e daqui a pouco eu falo sobre a dança de Davi, quando ele conseguiu pegar a arca de volta. E ele ficou tão feliz, a alegria foi tão grande no espírito dele, que ele dançou quando foi entrando na cidade. E a mulher dele, a filha de Saul, não foi sábia. Ignorou. Achou que pelo fato de Davi estar dançando, ele estava de alguma forma sendo humilhado, envergonhado. Mas ele deixa bem claro que ele estava na alegria do Senhor. Você vai encontrar essa passagem de Davi, na 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 12. Avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, que era quem guardava a arca, e tudo que ele tem, Deus abençoou, por causa da arca de Deus que estava ali. Havia bênção. Onde tem a presença de Deus, tem bênção e tem motivo de alegria. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Quem disse que o povo de Deus não dança? Quem disse que o povo de Deus não se alegra? Mas é uma dança santa. É uma dança em que ele exalta o nome do Senhor. Ele não expõe o seu corpo. Ele não rebola. Ele não dá vazão à carne.
É uma dança santa. E quem é de Deus só deve dançar na presença de Deus e com a postura de um servo do Deus Altíssimo. E não como a dança mundana que nos leva à morte eterna. Sabemos que a carne, ela vai se decompor. Ela vai voltar ao pó. E sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, a dança que agrada ao Senhor de nossas vidas é aquela dança onde você se alegra na presença dele. É um preço alto. É um preço alto. Andar em santidade não é fácil, não. E nós só conseguimos através do Senhor, do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ou o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ou o nosso corpo é o templo do adversário de nossas almas. Não há meio termo com o Senhor. O morno, Jesus deixou bem claro no livro de Apocalipse. Ele vomita. O morno, ele não aceita, ele rejeita. Ele vomita o morno. Então, você não pode dançar para o mundo e para Deus. Então, essa coisa de dançar os 4 dias de carnaval e na quarta-feira de cinza, você se cobrir de cinza e pedir perdão a Deus, o nome disso é hipocrisia. Isso não agrada ao Senhor. Ele não aceita essa forma de você ser rebelde diante do Senhor durante os dias de carnaval, dando vazão à carne, fazendo aquilo que Satanás gosta. E aí você vai na quarta-feira e diz, está tudo resolvido, vou pagar a conta aqui, vou pedir perdão e pronto. Qual é o Deus que nós estamos servindo? O Deus único e verdadeiro ou um Deus criado por você que é extremamente permissivo? Esse não existe, viu? Não existe não. Só existe um Deus e só Ele pode te levar para a vida eterna. Se você passar pela cruz, nela tem a renúncia da carne. Miriam dançou na presença de Deus. Davi dançou na presença de Deus. A verdadeira alegria está na presença de Deus. Então aqui, Davi, com todas as forças dele, ele dançou diante do Senhor, exaltando o Senhor, engrandecendo o Senhor, agradecendo ao Senhor pela felicidade de ter de volta a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. E por que Mical ignorou? Ela foi repreendida por Deus. Ela se tornou estéril. Porque estéril é aquele que não compreende o verdadeiro amor de Deus. Porque se ela entendesse o amor de Deus, ela estaria muito feliz. Ela iria, como a esposa do rei, dançar na presença de Deus, agradecendo a Deus pela vitória do seu esposo, de conseguir trazer a arca de volta. Mas ela não foi sábia. Ela não foi sábia, ela ignorou. Mas a resposta dele
de Davi, você vai encontrar poucos versículos depois. No versículo 21, do mesmo capítulo 6, de 2 Samuel, ele disse assim: foi diante do Senhor que me alegrei. Ele justifica para a esposa dele: foi diante do Senhor que eu me alegrei. E me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Porque ela achou uma humilhação, uma exposição daquele homem que tinha a posição de rei, dançar de alegria na presença de Deus. Mas ele disse que não só dançou, como ele vai dançar, vai continuar fazendo a mesma coisa diante do Senhor, vai se alegrar. E ele disse que fará ainda, e me farei ainda mais desprezível. Ele percebeu, ela me desprezou, porque eu dancei na presença de Deus. Pois eu me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Isso é amor, o verdadeiro amor que Deus espera de você e de mim. Porque a vida aqui, ela é muito curta para você vivê-la sem se alegrar na presença do Senhor. É muito curta para você achar que basta você se alegrar na presença dos homens e viver uma frágil alegria, uma alegria mentirosa. Porque a alegria da carne, ela é muito frágil, muito passageira. Mas a alegria no Senhor, a alegria no Espírito, ela é permanente. Essa é a diferença. Por isso que no livro de Êxodo, no capítulo 15, você vai ver, no versículo 20, o cântico de Miriam. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim. Quando ela viu, eu estou do outro lado. Eu estou agora livre. Eu sou livre para adorar a Deus. Eu não sou mais escrava dos egípcios. Eu não tenho mais que dar satisfação ao pecado, ao mundo do pecado, da idolatria, da mentira, do engano, do sofrimento, da escassez, da escravidão. Quando ela entendeu que estava do outro lado da margem, onde Faraó não podia mais atacá-los, porque o seu exército já estava engolido pelas águas, ela cantou. Ela pegou o tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantem, cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ele lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Em outras palavras, ele lançou ao mar aqueles que vinham nos destruir, nos escravizar, nos matar. É gratidão o nome disso. Quantas vezes Deus já te livrou
Quantas vezes? Procure em sua memória e logo você vai lembrar. Quantas vezes o Senhor te livrou? E quantas vezes você agradeceu? Quantas vezes o seu espírito ficou tão cheio da presença dele que você não conseguiu ficar paradinha? Você começou a pular de alegria. Por isso, irmãos, que eu não ignoro quando eu vejo uma criança, um jovem, um idoso, uma senhora, uma idosa, uma jovem, pulando de alegria na presença de Deus. Eu respeito. Eu jamais vou fazer como Mical, que não foi sábia, que ignorou. Interessante, meus irmãos, é que quando as pessoas vão assistir a shows de pessoas, meu Deus, tão medíocres, mas que de alguma forma se tornaram famosos. E as pessoas vão, às vezes chegam horas antes do show, muitas horas antes do show, no calor, comprando água cara para não morrer desidratado. O ano passado ocorreu um show que dizem que era uma cantora, que era muitos jovens desmaiando. Uma moça perdeu a vida de tão desidratada. Mas quem estava se hidratando conseguiu pular. Pulou muito, de alegria quando viu aquela cantora. Uma simples mortal. Uma pessoa comum. Uma pessoa que não morreu por mim. Uma pessoa que não entregou o seu filho para pagar o preço dos meus pecados. Uma pessoa que nem me conhece. Não sabe nem que eu existo. Então eu vou pular na presença dessa pessoa, endeusar essa pessoa. Isso é loucura, irmãos. Agora, pular na presença de Deus, se alegrar na presença de Deus, isso aí é que é bom. Isso é que é real. Porque você está se alegrando, dançando, pulando de alegria na presença daquele que te deu a vida eterna, que pagou o preço dos seus e dos meus pecados. Esse merece adoração. Esse merece que a presença dele nos encha de tal forma que venhamos a dançar de alegria. Essa é a verdadeira dança. Ninguém te ensina os passinhos dessa dança. Ela não precisa ser ensinada. E você não dança para perder caloria. Você dança. Você dança de alegria. Você dança de gratidão. Você dança de adoração. Você está adorando a Deus. Você não está se exibindo. Você está bem vestida, bem vestido. Você não está exibindo suas carnes. Você está adorando. E não importa o que venham pensar de você. Porque para o mundo, todo mundo aplaude aquelas pessoas, meu Deus, imbecilizadas pelo mundo, que veneram pessoas.
Nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas devemos adorar a Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles. Esse nós devemos adorar. E não ter vergonha de declarar essa adoração, esse amor. Porque ele merece. Agora, quem nem te conhece, porque canta ou dança, fazendo gestos, muitas vezes até obscenos. E aí você vai se desmanchar diante dessa pessoa. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Mas por misericórdia, nós não devemos ignorar a pessoa. Só devemos dizer assim: Senhor, abre os olhos desta pessoa que pensa que essa outra é um Deus. Cuidado, irmãos. Existem muitos tipos de idolatria. Uma delas é você chegar diante de um palco, olhando para cima, porque geralmente o palco é bem alto, para o besta que está lá atrás também ver. Aí você ficar ali, muitas vezes, olhando em cima, porque você chegou horas antes, para poder ficar perto. Não importa que se você quiser ir ao banheiro, você não pode ir, porque você vai perder o lugar. Se você precisar tomar água, você também não vai, que vai perder o lugar. Mesmo que você morra desidratada. Mas vale a pena, porque você está ali pertinho daquela pessoa que nem te conhece. Que não fez nenhum sacrifício por você. Mas aquele que te amou primeiro, está esperando que você tire os olhos daquela pessoa que nem te conhece e você volte os seus olhos para aquele que te ama, ao ponto de morrer por você. Amém? Até aqui. E até aqui nos ajudou o Senhor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Deus me dá de passar para você o que é o verdadeiro amor. E a quem você deve amar. Ame o seu próximo, mas só adore a Deus. E quando você dançar, lembre-se, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. O que você está fazendo com ele? Expondo? Deformando? Colocando vestes que te desonram? Tentando enganar a você mesmo? Não esqueça. Nós vamos responder diante de Deus pelos nossos atos. Ele é amor, infinito amor e justiça. Não é só amor. Olhe que o Senhor não poupou o seu filho por causa da justiça. Porque o preço do pecado é a morte. E Jesus morreu por você. Mas é por você que se arrependeu do seu pecado e pediu a Deus para não voltar a pecar. Porque não é mérito nosso. O não pecar não é mérito nosso. Agora nós temos que pedir a Ele, ao nosso Criador. Senhor, eu não quero te desagradar. Eu não quero pecar contra o Senhor. Ah, mas
a minha profissão, que agora, de uma forma completamente louca, o mundo diz que a pessoa vender o próprio corpo, negociar uma relação sexual por dinheiro, diz que é profissão. Porque não é. É um mau costume que te leva à morte eterna. Porque a prostituição leva à morte eterna. Então, se você está vivendo essa situação, aí você pensa, então eu já estou condenada. Eu estou condenado porque eu estou me prostituindo. Eu estou vendendo o meu corpo. Eu estou expondo o meu corpo como uma vitrine para que as pessoas usem de lascívia e paguem financeiramente para eu ficar bem rica. Aí você pensa, não tenho solução. Você tem solução. Agora, a solução não é você ir para uma igreja que diz, é sua profissão. Continue. Continue se prostituindo, ou adulterando, ou tendo relações ilícitas, ou fazendo aquilo que não agrada a Deus. Continue, porque Deus é amor. Não vá para essa igreja, porque não é igreja. A verdadeira igreja, ela prega a verdade, é a palavra. Ela diz, peça àquele que te fez existir, que ele te dê forças para você não voltar a pecar. Se você quer ter a vida eterna, você tem que abandonar o mau costume do pecado. Não ter aquilo como uma profissão. A profissão que te leva ao afastamento da vida, consequentemente, está te levando para a morte. Fuja dela. Tenho certeza que você não vai morrer de fome. Que o Deus que quer você andando em santidade proverá uma profissão digna para você. Então, você não está perdida. Você não está perdido. Tem jeito sim. Se você pedir a Deus, se você entregar a sua vida àquele que morreu por você, ele é fiel e justo para te libertar do pecado, para abrir uma porta para você, para que você possa trabalhar num lugar onde você possa olhar diante do Senhor e dizer, obrigado, Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor me libertou, que não é profissão, daquele mau caminho, e o Senhor me trouxe para a luz.